Agora, no capítulo 15 de Números, vai falar sobre as leis a respeito de ofertas. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto, sacrifício, em cumprimento de um voto ou de uma oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício do gado e as ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha misturada com 2 litros de azeite. E de vinho para a libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês. Por estatuto perpétuo nas suas gerações, vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão um bolo como oferta da ira. Assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Falando agora sobre sacrifícios involuntários, versículo 22 diz: Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles. A lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, ou quer seja dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e sua iniquidade será sobre ela. E agora vem um castigo sobre a violação do sábado. Versículo 32, quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado.
Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e Arão e toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que devia ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora vai falar sobre as franjas das capas. Versículo 37. O Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das capas e ponham um bordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Capítulo 16, que vai falar sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1 fala assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando houve visto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto, peguem incensários, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários também você e Arão, cada qual o seu. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Agora vai falar sobre os rebeldes serem castigados, versículo 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se no meio dessa congregação.
e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda juntamente com suas mulheres, os seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo o arraial que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensários são aproveitados. Vamos falar sobre isso agora, versículo 36. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incensário e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram trazidos em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. E agora falando sobre um novo tumulto e o castigo, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saia do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Agora, Números, capítulo 17, vamos falar sobre o bordão de Arão florescer, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela
casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Põe esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões. E entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: Torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer?